Salvação e vida eterna é para quem crê em Jesus e passa a andar submisso ao senhorio dele, pela palavra dele. Porque crer em Jesus não é eu professar da boca para fora e me juntar a um grupo e começar a viver a formalidade, começar a viver os usos e costumes, a rotina, os trabalhos, a presença dos cultos, dos cerimoniais. Vida com Deus não é isso, crer em Deus não é isso. Então eu convido você para essa responsabilidade sua, para você ser prudente e analise. Não importa se você está num grupo que se sente bem. A questão não é você se sentir bem. A questão é você estar na verdade. Mesmo que essa verdade te constranja. Mas é nela que tu tem que estar para ser salvo, para estar em Cristo. Porque ninguém pode dizer que crê em Jesus e andar fora da palavra dele. Logo, há um contraditório aí. Jesus vai dizer, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando, não andam na minha palavra, não guardam ela. Jesus vai dizer, se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. João 8,31. Se guardar. Não adianta dizer Jesus é o Senhor, é grande, é poderoso, sem estar na doutrina dele. Escuta aqui. Pega a tua Bíblia, abre ela na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 1 ao 2. Especificamente. Para você ver que grande orientação e advertência a palavra de Deus nos traz. É para nós aqui. O que está escrito é para nós. Se você não aplica para a sua vida, não crê no que a palavra diz, fica vivendo a formalidade religiosa, achando que isso é a vida com Deus, você está perdido, adorando a Deus em vão, está vivendo uma vida sem a direção de Deus. Porque direção de Deus, consagrando a Deus, vida de devoção a Deus, é pela palavra. Quando eu creio, vivo ela, coloco minha mente sujeita a ela, a palavra de Deus. Minha mente está presa à palavra de Deus. Está guardada e protegida. Nada que vem até o meu entendimento, que não vem pela palavra, eu não recebo. Eu não aceito. E eu peço a você, seja prudente, analise esse texto. Leia ele, peça a Deus, pelo Espírito Santo que está em você, para ele lhe dar entendimento desta palavra. O que ela vai dizer a você agora. Receba essa palavra, o que ela vai dizer a você agora. Não é, eita, Deus está me dizendo, Deus mandou falar, não. Receba a palavra que está escrita. Assim está nas Escrituras. Aqui não tem nada de sobrenatural, porque Deus mandou dizer agora, Deus mandou falar, aqui tem aquilo que Deus já falou, que está revelado nas Escrituras. Examinai ela, que é ela que nos conduz à vida eterna. É por ela que a gente conhece o alvo, o local, aonde está, para ser salvo. Então, seja prudente. Eu vou lhe dar um texto aqui agora, 1 Coríntios 15, versículo 1 ao 2. Paulo vai dizer assim, irmãos, tenho notificado a vocês o evangelho que eu já vos preguei, no qual vocês creram, pelo qual vocês permanecem, pelo qual vocês receberam, e no qual vocês serão salvos, se, ao condicional aí, pelo qual vocês serão salvos, se o retiveres, tal como eu vos tenho anunciado, se é que não creste em vão. Aí você lê essa palavra e não vai buscar o que ela está falando, você não vai receber o conteúdo dela para edificar a sua vida. Você tem que ouvir ela e tem que ter alguém que pregue e saiba explicar e aplicar o que a palavra declara para a congregação ser edificada. Não tem pregação na palavra de Deus com esses oba-oba, revelação, Deus mandou dizer, Deus está revelando. Não. Pregar é ensinar. Pregar é explicar. Pregar é aplicar o que está na palavra, trazendo para a atualidade da nossa prudência, vida de fé em Deus. Pregar é o ensino das Escrituras. É levar a doutrina, a formação de Cristo, do conhecimento, do ensino de Cristo para o povo. Isso é pregar. Anunciar as boas novas, mostrar ao mundo perdido a luz, o caminho, a verdade e a vida, a porta, para o homem sair da condenação, da miséria. Pregar é isso. Não é criar nenhum sobrenatural. Então,
Analise o que diz a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e o 2. Notifico, irmãos, que eu já tenho os anunciado, no qual vocês creram, pelo qual vocês permanecem, pelo qual vocês receberam e pelo qual vocês serão salvos. Você está pensando que salvação é como estou ensinando aí, essa graça libertina, essa graça sem o compromisso do homem? A graça de Deus é o favor imerecido, que Deus proporcionou ao homem uma oportunidade de salvação, que o homem não merece, nem merecia. E Deus aí, pelo seu poder, que para o homem era impossível, ele encontrar algum meio de salvação, ou então alguém entre os homens criar algum meio de salvar alguém. Foi por isso que Jesus, como homem, veio à terra, para que por ele esse meio de salvação fosse posto, colocado à disposição do homem, para que ele possa se salvar. Por Jesus, o caminho é aberto, a porta foi colocada, o meio para o homem sair da condenação, Deus estabelece por Jesus. Agora, pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé que leva você a Cristo, é Deus que convida você. É Deus que dá o testemunho de Cristo. É Deus que faz o homem ver Cristo como esperança da sua vida. Se o homem não crer, se o homem não receber, se o homem não aceitar, se o homem desprezar e recusar a graça de Deus, que é Cristo, ele continua condenado, como Jesus disse. Quem não crê nele, está condenado, permanece. Mas quem crê, não entrará em condenação. Passou da morte para a vida. Tem a vida eterna. João 5, 24. Deu para entender? Não é que Jesus morreu, todo mundo já está salvo. Foi colocado o meio de salvação. É o homem que tem que entrar. É o homem que tem que tomar uma atitude de fé. Pelo chamado de Deus na vida dele. E qual é o chamado de Deus para toda a humanidade? Ir a Cristo. Crer em Cristo. Se converter a Cristo. Seguir a vida. Seguir a bênção. Ir para a luz. Jesus. O próprio Deus é que traz o homem a Cristo. Mas quem não dá ouvido à voz de Deus, endurece o coração e não segue a instrução de Deus, continua na maldição, caminhando para distante de Deus. Porque não deu ouvido. E o chamado de Deus para toda a humanidade é através da pregação do Evangelho. Foi o que Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aqui está no contexto de humanidade. Toda criatura. Quem? Olha o condicional, gente. Quem crê será salvo. O crer não é uma expressão verbal, da boca para fora, dizer eu creio, Jesus é grande. Está numa reunião, cantando hino, chorando, gritando e dizendo glória a Deus, aleluia, tal. Não, não é esse crer. Não é essa fé. O crer é uma atitude do homem, que Deus ele quer de quem ouve tomar uma atitude. Arrependimento é mudança de entendimento, é convenção, é mudar de direção. Esse crer é o que fez Bartimeu, é o que fez Zaqueu, é o que fez Paulo, é o que fez a mulher do fluxo de sangue. Se entregaram a Jesus, renunciaram todo o seu conceito religioso, sua vida profana, seu entendimento, sua sabedoria humana, para se entregar e seguir a Cristo como Senhor da sua vida. Esse é o crer que Deus quer de nós. Essa atitude de fé que nos faz receber o dom gratuito de Deus. E a fé em Jesus, pela qual a mensagem do Evangelho mostra ao homem e convida ao homem. Deu para entender, meus irmãos?